E a pergunta que temos aqui é: devemos ter cuidado redobrado em relação a refutar qualquer seita para não sermos engordados? Temos essas perguntas, são ainda do nosso 13º seminário, o 13º Congresso Apologético. E aqui também temos outras perguntas que estão dentro desse mesmo tema, que o consulente pergunta: por que nos púlpitos das igrejas recebem muitos políticos? A exposição da palavra está ou já foi esquecida pela igreja? E ele coloca mais: temos grupos de dança, grupo de louvor, grupo e grupo, ele diz. Mas não temos hoje, na maioria das igrejas, grupos de ensino da palavra e grupo de oração. Investimos no engano, não no conhecimento. Olha que é a pergunta que o nosso ouvinte, participante do congresso, fez. Um outro está dizendo a respeito da esquerda marxista, que também uma influência no pensamento de alguns cristãos. E outro aqui que está dentro dessa mesma linha: por que nos púlpitos das igrejas evangélicas recebe políticos? Haja vista que é um lugar considerado santo. Sendo assim, esquecendo da palavra e dando atenção ao circo político, e põe aqui comunista, aonde está o sal e a luz nos púlpitos evangélicos? E um outro que também está dentro desse tema, cita o pastor C.H. Spurgeon. Para quem não conhece, esse foi um pastor inglês do século XIX, na cidade de Londres, que foi muito usado pelo Espírito Santo, considerado o príncipe dos pregadores. E ele disse uma frase, o seguinte: chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços a entreter os bodes nos púlpitos, bagunçando os púlpitos e distorcendo a palavra. Então são perguntas que falam da palavra do Senhor e que merece uma reflexão de todos nós que temos um envolvimento com a Igreja do Senhor e que precisamos ter uma definição clara da palavra do Senhor. Eu queria que você que acompanha pelas rádio online, pela Facebook, pudesse estar abrindo conosco sua Bíblia em Efésios capítulo 3, que especialmente nos versos de 1 a 5, o que o apóstolo Paulo fala. Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentil, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é um mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações,
mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então aqui nós vemos uma definição que o Senhor Jesus Cristo também disse para os seus discípulos, apóstolos, a respeito da igreja do Senhor, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Quando Pedro disse, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ali foi feita uma declaração que é considerada a pedra angular de esquina a respeito da igreja. Pedro também, na sua epístola de 1 Pedro, no capítulo 2, ele vai falar a respeito dessa pedra viva, e ele vai falar que nós somos pedras que são colocadas nesta pedra viva. Vós sois pedras vivas. Então nós somos esculpidos, cada um de nós, para preencher esse edifício que é o Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra a relação orgânica que nós formamos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Um organismo vital que logo tem vida e que não pode estar morto. E para que este organismo vital tenha vida, como os nossos irmãos estiveram perguntando, o que dá vida é a palavra. No início da igreja primitiva, em Atos capítulo 6, quando os apóstolos estavam servindo as mesas, e servir as mesas é uma importante tarefa, mas isso pode causar distração. E os apóstolos perceberam isso. Então constituíram os diáconos para servirem as mesas. E eles, apóstolos, discípulos, o que eles fizeram? Nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Daí a importância principal da oração e da palavra dentro da chamada liturgia na casa do Senhor. A igreja primitiva deve ser um modelo principal, porque hoje falam tanto de estratégia de crescimento de igreja, disso, seminários, congressos, encontros, revelações, mas nós temos que entender que o Evangelho de Cristo é um Evangelho simples. É um Evangelho de poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que nós precisamos, sim, da oração e da palavra. Paulo aqui fala, nesse capítulo 3 de Efésios, ele fala dessa chamada a respeito da dispensação. Essa palavra dispensação da graça de Deus, ela significa a administração, que nós somos responsáveis para essa graça ser ministrada às pessoas. Ele diz, a mim confiada para vós outros. Então ele sentia o peso dessa responsabilidade para com aqueles cristãos gentios, que eram cristãos que agora saíram do paganismo, do culto à deusa Diana, a grande Diana de Éfeso, e agora estavam se envolvendo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles precisavam saber da relevância dessa posição em Cristo Jesus. E Paulo estava dizendo aqui no início desse capítulo 3, a relevância da graça de Deus a mim confiada para vós outros. E ele diz, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. O que é um mistério? É algo que está encoberto,
algo que ninguém sabia. Então ele fala para podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Pergunto para você, qual seria ou qual é o mistério de Cristo? O que você pode me responder? O que você entende como mistério de Cristo? O mistério de Cristo é a igreja, é o povo do Senhor, é cada um dos irmãozinhos que comparecem rotineiramente, saem de suas casas, pegam as suas conduções, colocam as suas roupinhas, tomam seu banho, vêm quase que alguns diariamente na casa do Senhor, sentem prazer de estarem na casa do Senhor. Como nós vemos aqui o nosso jovem obreiro, que hoje estava de férias, aliás, de folga, mas ele veio à casa do Senhor porque sentiu o desejo de orar. Então, o Espírito Santo tocou no seu coração. O nosso outro jovem que está ali na sonoplastia, acordou cedo, está aqui, o nosso jovem obreiro Lucas. Então são pessoas que fazem parte deste povo de Deus e fazem parte desse mistério de Cristo que Paulo está dizendo aqui. Então esse mistério de Cristo, este povo, ele precisa ser alimentado. Ele precisa se alimentar da palavra do Senhor, da chamada sã doutrina. E Paulo, ele deixou as suas epístolas, tanto epístolas para as igrejas, epístolas pastorais, epístolas gerais, para que haja um crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então nós temos que nos amoldar a palavra do Senhor. E por isso era relevante para Paulo, e ele fala também que era relevante nesse capítulo 3 de Efésios para os gentios. Ele coloca os gentios como co-herdeiros e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, porque eles não faziam parte das promessas que eram para os judeus, mas agora essas promessas fazem partes tanto para judeus como para os gregos. E agora ele diz no capítulo 3, verso 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. E ele vai falar também que é relevante para os principados e potestades. Isso é, principados bons e principados maus, sobre este mistério de Cristo. Então nós não podemos, dentro dessas perguntas todas, desviar-nos da palavra do Senhor. E Paulo, ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, e ele utiliza no verso 1, conjuro-te, ele diz, rogo, suplico. Ele faz um pedido para o seu filho Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus. Isto é, ele nem coloca a sua autoridade pastoral para fazer esse pedido, mas ele coloca a autoridade máxima de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E ele diz, prega a palavra, prega a palavra. Não é para pregar qualquer coisa, não é para fazer qualquer coisa no culto. Nós temos que pregar a palavra. A palavra é suficiente, mas hoje os homens querem agregar coisas como
colocamos aqui, os irmãos colocaram aqui, palhaços, distorcendo, vemos aqui circo político, ideias esquerdistas, grupos de dança, e não tem grupo de oração. Então as pessoas querem isso. Paulo vai falar sobre isso, pois haverá tempo em que não suportarão somente a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Será que isso que Paulo escreveu não acontece no nosso contexto? Tu, porém, ele diz, sê sóbrio em todas as coisas. O que é uma pessoa sóbria? A pessoa que está vigilante, não está entretida com nada, ela é sóbria, suporta as aflições. Vão haver perseguições, Timóteo, vão haver gente contrária. E aí ele diz, faze o trabalho de um evangelista, isto é, evangeliza as pessoas, cumpre cabalmente o teu ministério. Então é tempo de termos essa percepção que não é ideia do pastor, mas é ideia da Bíblia. É o que Paulo ele está ensinando. E então ele dá nessas chamadas epístolas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo, Tito, ele fala, ele enfatiza grandemente essa questão de pregar a palavra. Vejamos, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20, ele diz, Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, é algo que nós precisamos estar atentos a essa colocação que Paulo faz. E também ele diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, ele diz assim, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então que Deus possa estar nos dando esta graça para que possamos fazer a nossa missão aqui neste mundo com fidelidade. Nós vamos sermos avaliados não por resultados humanistas, mas por se formos fiéis ou não à palavra do Senhor. Amém.